Beleza. Pronto, vai começar. Então vamos lá. Então a primeira questão que é solicitado para a gente na lista de exercícios é a questão 1. Faça um programa que lê as notas de N usuários. O usuário deve informar, no caso, quantos N's, né? No caso, quantos alunos serão lidos. Cada nota é um inteiro entre 0 e 100 e a gente vai imprimir a quantidade de vezes com que apareceu cada uma das notas, tá? Então vamos supor, o que é que o programa está dizendo? Que a gente vai ler N notas de usuários, né? N notas de alunos. Então a primeira coisa é o que? O usuário vai informar um valor da quantidade de alunos que vão ser necessárias que as notas possam ser lidas. Então se eu disser que tem 10 alunos, eu vou ler quantas notas? 10 notas. Se eu disser que tem 100 alunos, eu vou ler quantas notas? 100 notas. E aí, para cada uma dessas notas, eu tenho que dizer quantas vezes cada uma das notas apareceu. Tá? Todo mundo? Beleza? Para ficar mais fácil da gente fazer, vamos considerar o seguinte, né? O programa diz aqui, cada nota é um inteiro entre 0 e 100. Então, o que é que a gente vai ter? Que cada nota vai ser um número o quê? Fechado, não vai ser números decimais, tá? Ou seja, não vai ter ponto flutuante aí, não vai ter ponto e casas decimais após o número inteiro, tá? E aí ele pede para que a gente imprima a quantidade de vezes com que cada nota apareceu nessa listagem, né? Então você vai digitando. Você diz que tem 5 alunos, você digita. O primeiro aluno tirou 10, o outro tirou 20, o outro tirou 50, o outro tirou 10. Então, o 10, 2 alunos tiraram. O 20, só um. O 40, só um. E assim sucessivamente, tá? Então é isso que a questão quer. Que você liste quantas notas cada um dos alunos, quer dizer, quantas vezes aquela nota foi tirada por cada um dos alunos, tá? Então beleza. Então vamos começar. Volta aqui para o NetBeans e vamos criar um novo projeto. Então vou criar aqui um projeto, uma aplicação Java. Vou chamar notas alunos. Então está criando meu projeto. Meu projeto foi criado. Apareceu aqui para mim a minha classe, tá? Então peguei aqui meu public static void main. Vou apagar isso aqui para ficar com mais espaço de tela para poder vocês verem melhor como fazer. Então beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer, né, já que vai haver leitura de dados a partir do teclado de um usuário, é utilizar a classe o quê? Scanner. Vou chamar a minha variável de console. Então vou criar um scanner baseado o quê? Na entrada do sistema, tá? Na entrada, né, no caso do teclado do usuário. Então vou utilizar essa classe e aí o programa me diz que o usuário tem que digitar quantos alunos vão ter suas notas lidas. Então, e aí ele diz inclusive o nome já de uma possível variável que a gente pode usar, que a gente vai ler o que? N alunos. Então eu vou ler a variável N, que vai ser algo que o usuário vai o que? Digitar no console. Ele vai digitar o que? Se é um número inteiro sem ponto flutuante, eu vou buscar no console o que? Um número inteiro. Usar o next int. Certo?
Então, a gente agora tem o número que vai representar a quantidade de alunos que a gente vai pedir a nota. Então, se eu disser que são 5 alunos, eu vou ler o quê? 5 notas. Se eu disser que são 10 alunos, eu vou ler o quê? 10 notas. E assim sucessivamente. A quantidade de alunos que eu vou ler as notas depende diretamente do quê? Do número de alunos que eu disse que eu possuo. Tá? E aí, cada nota dessa que eu vou ler, eu preciso saber quantas vezes ela apareceu. Ou seja, quantas vezes cada uma das notas que eu vou digitar, ela vai aparecer. E eu sei o seguinte, que as notas elas são inteiras e elas variam de 0 até o quê? 100. Então vocês concordam comigo que eu vou ter uma estrutura mais ou menos assim? Eu vou ter no 0, eu vou ter que o 0 apareceu x vezes x vezes, que o 1 vai aparecer y vezes, que o 2 vai aparecer j vezes, que o 99 vai aparecer z vezes, que o 100 vai aparecer, sei lá, i vezes. Concorda comigo que é isso que vai acontecer? Não é? Se eu tenho 100 possibilidades, de 0 até 100, então eu tenho o quê? Que no 0 pode ter 0 notas, mas também pode ter o quê? Todas as notas que foram digitadas. Assim como no 1, assim como no 2. Então, cada número desse vai representar o quê? Qual foi a nota que foi digitada e quantas vezes ela apareceu. Tá? Então aqui, para o 0, ele vai dizer quantas notas apareceu. Então, quantas notas 0 de aluno eu digitei, quantas notas 1 eu digitei, quantas notas 2, quantas notas 3 e assim sucessivamente. Tá? Qual é a estrutura que a gente aprendeu, né? Vocês já devem saber a resposta, que a gente usa para mapear um determinado índice. E aí a gente consegue colocar um determinado valor lá dentro, né? Qual é a estrutura que a gente consegue usar? Então, se eu transformar isso daqui, exatamente, em notas 0 igual a x, o que é que eu estou fazendo? Que agora, na nota 0, eu estou atribuindo o quê? O valor ou a quantidade de vezes que aquela nota foi apresentada ou que aquela nota foi informada. Tá? Então, para cada uma das notas que vão ser informadas, o que é que a gente vai fazer? Se foi a nota 0, a gente vai incrementar o quê? O vetor de notas na posição 0. Então, nota 0 vai receber o quê? Nota 0 mais 1. O N na avenida é de nota do aluno, é número de alunos? Número de alunos. O N é o número de alunos. E aí a gente vai ter o quê? Que nota 0 vai representar o quê? Quantas vezes foi digitado o quê? A nota 0. Na primeira vez, nota 0 vai ser o quê? 0. Se eu digitei uma vez, nota 0, que é 0, mais 1, vai virar o quê? 1. Na próxima vez, se aparecer um novo 0, vai ser 1 mais 1, que vai ser igual ao quê? A 2. Quando a gente ler todas as notas, a gente vai ter o quê no final? Para cada uma das notas, tudo que foi digitado para aquela nota. Tá? Então a gente vai ter, para nota 0, apareceu 5 vezes, nota 1 apareceu uma vez, nota 2, 10 vezes, e assim sucessivamente. Tá? Então o nosso vetor, ele vai variar de 0 até quanto? Se a gente tem, nossos valores, eles vão variar de 0 até 100. Então o nosso vetor vai variar de 0 até quanto? Nosso vetor vai ter quantas posições? 101 posições. Concordam comigo? Lembrando, a posição 0 conta como o quê? Como posição. Eu posso ter nota 0, mas eu também posso ter nota 100, ou seja, ela é inclusiva. Tá? Se eu botasse aqui que o nosso vetor iria até 100, esse vetor ia varrer de quanto até quanto?
de 0 a 99. E aí a gente não ia poder ter, por exemplo, notas 100. Não entendi nada da parte aí. Beleza, vamos lá. A gente viu que todo vetor, obrigatoriamente, ele começa pela posição 0. Certo? Então o 0, ele sempre representa a primeira posição. Vou botar aqui. Primeira posição. É igual a 0. Sempre. Tá? Isso é uma regra. Obrigatoriamente. E qual é a última posição de um vetor? A última posição é igual ao quê? A capacidade que o vetor tem menos 1. Por que a capacidade menos 1? Porque o 0 ele é inclusivo. Tá? Então sempre que eu digo que o 0 é a primeira posição, então a gente tem que diminuir uma posição do final. Por quê? Porque a gente sempre começa as nossas contagens, né, normalmente a partir do 1. Então de 1 até 100 vão dar o quê? 100 posições. Mas se eu fizer de 0 até 100, vai dar o quê? 101 posições. Tá? Então por isso que tem essa diferença. Então por isso que eu faço capacidade menos 1. Porque eu vou varrer de 0 até 99. Que aí vão dar exatamente 100 posições. Tá? Se o nosso índice sempre começasse de 1, se a nossa primeira posição sempre começasse de 1, seria a última posição igual à sua capacidade. Mas como a gente começa a contar a partir do 0, então qual é a problemática? A gente tem que fazer o quê? Capacidade menos 1. Então como nós queremos ter notas que vão variar de 0 até 100, então o nosso vetor tem que ir de 0 até 100. Para isso ele tem que ter o quê? 101 posições. Tá? Então, por isso que a gente usa aqui, ó, 101 posições para esse vetor. Certinho? Beleza, vou apagar isso daqui. Então agora a gente já tem duas coisas. Nós já temos o nosso número de alunos. Então o nosso N será o número de alunos. E a gente tem as posições que cada nota vai ocupar em um vetor. E aí o que é que a gente tem que fazer agora? Se eu quero ler nota de 100 alunos, qual é a estrutura que a gente usa para ficar repetindo leituras e comparações em linguagens de programação? As estruturas de repetição. Se eu quero repetir, eu vou usar a estrutura de repetição. Nós vimos três, basicamente: o for, o while e do while. Qual é que a gente pode usar? Qualquer uma das três. Eu gosto muito de usar o for, então eu vou usar o for. Quem quiser usar o while também pode usar sem problema nenhum. Do while da mesma forma, tá? Eu vou usar um for porque é o que eu acho mais interessante. Então eu vou ter um for que vai variar de i de 0 até i ser menor do que o quê? A quantidade de alunos, que nesse meu caso é quem? N. Então eu vou ler todos os alunos e pedir para que a pessoa informe as notas de cada um deles, com i variando em uma posição sempre. Então eu vou ler para o aluno 0, para o aluno 1, para o aluno 2, para o aluno 3, até eu chegar no aluno quê? N. Certo? Então a gente vai varrer até chegar no aluno N. Para cada um desses, vamos só melhorar aqui. Digite a quantidade de alunos. Digite a nota do aluno. E
Beleza. E aí o que é que eu vou fazer agora? Para cada vez que for lida uma nota, o que é que eu tenho que fazer? Então, toda vida que o usuário digitar a nota do aluno, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, a questão já me diz. As notas têm que estar entre 0 e 100. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma condição. Então, eu não posso ter notas menores do que 0 e nem maiores do que 100. Por quê? Porque se isso acontecer, o que é que vai acontecer com o meu vetor? Ele vai dar erro, porque não existe vetor com índices negativos e nesse nosso caso o vetor tem 101 posições no máximo. Então eu não vou poder colocar valores diferentes de ou maiores do que 100, tá? Então aqui a nossa nota, obrigatoriamente ela tem que ser maior ou igual a 0 e então o operador i lógico, tá? Lembrando, o i ele sempre se refere a multiplicação. Qualquer coisa multiplicado por 0 é igual a 0, né? Então, e nota vai ter que ser menor ou igual ao quê? A 100. Por quê? Porque eu não posso ter notas maiores do que 100, tá? Então, se isso acontecer, beleza. Se não, eu vou imprimir o que para o usuário? Digito uma nota válida. Certo? Beleza. Aí nós chegamos no nosso if aqui. E aí a gente tem que ver como é que a gente vai fazer para saber como eu posso utilizar o meu vetor de notas para indicar quantas vezes uma nota apareceu na minha listagem. Se eu sei que minhas notas vão variar de 0 até 100, e eu tenho um vetor que também tem as notas de 0 até 100, o que é que eu posso fazer? Toda vida que o usuário digitar uma nota, eu posso usar ela como o próprio índice do vetor. Por quê? Porque primeiro as notas são inteiras, segundo as notas obrigatoriamente elas vão estar no padrão, né, ou no espaço que o vetor suporta. Então as notas sempre vão variar de 0 até 100, tá? Então se eu fizer isso daqui eu estou dizendo o quê? Que quando o usuário digitar uma nota, eu estou acessando o meu vetor notas na posição que a nota foi digitada. E aí eu posso fazer a mesma coisa somando em uma posição. Então toda vida que a nota for digitada, o que é que vai acontecer? Eu vou alterar no meu vetor de notas aquela posição daquela nota e vou incrementar em uma posição. Toda vida que uma nota for digitada, meu vetor para aquela nota vai ser incrementado em 1. E aí eu sei quantas vezes aquela nota foi digitada, tá? E aí a gente pode ir fazendo isso até que se esgote, né, a quantidade de possibilidades que o usuário pediu para a gente no início da execução do programa, tá? Então aqui ele vai indicar quantas vezes a gente vai ler as notas. Então vai ter notas que não vão ter valor algum e vai ter nota que vai ter algum valor lá que foi digitado. Então, beleza. Então a gente acabou aqui a primeira parte. Então aqui é a parte da leitura e aqui? Sim. Aqui o que eu estou dizendo? Que esse for, ele obrigatoriamente ele vai começar. Primeiro, o for ele tem 3 partes, certo? Então ele é composto de 3 partes. Como é que eu sei que ele é composto de 3 partes? Porque a ponto e vírgula está separando cada uma delas. É como se existissem 3 comandos dentro do for. O primeiro deles é o que inicializa as variáveis. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Para esse for vai existir uma variável inteira chamada i e o valor dela inicial é 0. Só isso que eu estou dizendo aqui. Não estou dizendo mais nada. Outra coisa, eu estou dizendo que esse for ele vai se repetir
enquanto o I for menor do que o N. Certo? Então existe uma variável aqui fora, N, que a gente definiu, que vai ter algum valor. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1000, pode ser 1 milhão. Não sei ainda qual é o valor. Quem vai dizer isso é quem? É o usuário. E por fim, a gente tem o modificador, ou incrementador, ou decrementador, que vai ser a parte, o comando que vai incrementar ou decrementar a variável que inicialmente eu defini para que seja a variável de controle do meu for. Então, toda vida que o meu for executar, que ele voltar, o que é que vai acontecer com o valor de I? Vai ser incrementado em uma unidade. Então, na primeira vez, igual a 0, na segunda vez, igual a 1, na terceira vez, igual a 2, até chegar o que? O valor de N. Quando chegar no valor de N, ele para e termina ali. Beleza? Por fim, o que é que a gente vai fazer? A gente só vai imprimir as notas que foram digitadas. Para isso a gente usa o que? Notas.length, que a gente aprendeu, que indica o que? Isso aqui eu estou fazendo o que? Quem é que sabe? Exatamente, é o tamanho do vetor, tá? Eu não preciso saber de antemão qual é o tamanho que aquele vetor vai ter. Usando essa propriedade aí, eu consigo recuperar essa informação na medida que o programa está executando, tá? Então com essa variável, né, com esse comando aqui, a gente tem como saber exatamente qual é o tamanho do vetor sempre que o programa estiver executando. E aí a gente vai agora imprimir os valores do vetor. Então, o vetor notas e certo? Então aqui a gente está fazendo o que? Só estou imprimindo o conteúdo do vetor, tá? Para cada posição dele eu quero saber exatamente quantas vezes aquela nota apareceu. Então para cada posição do vetor vai estar contabilizado quantas vezes aquela nota apareceu para cada um dos alunos, tá? Então vamos executar aqui e ver se vai funcionar mesmo. Digite a quantidade de alunos, eu vou colocar 10. Do aluno 0, o aluno 0 recebeu 10, o aluno 1 recebeu 40, o aluno 2 50, o aluno 3 10 novamente, o aluno 4 20, o aluno 5 100, o aluno 6 90, o aluno 7 90, o aluno 8 100, o aluno 9 20. E aí a gente tem como saída do nosso programa todas as notas possíveis. Alguém recebeu nota 0? Não. Alguém recebeu nota 10? Sim. Quantas pessoas? 2. Isso é verdade? Vamos olhar. Um aluno aqui recebeu 10. E o outro aqui, ó, também recebeu 10. Aluno 0 e aluno 3 receberam 10. Vamos lá. 20. 2 alunos receberam 20, não sei, vamos olhar. O aluno 9 recebeu 20 e o aluno 4 também recebeu 20. Então, beleza. 40, algum aluno recebeu 40? Vamos olhar. Ó, o aluno 1 recebeu 40. 90. Quantos alunos receberam 90? Ali está dizendo que foram 2. Então, o aluno 7 e 6 receberam 90. Então, beleza. E por último, o aluno 5 vai receber o 100, né? Então, vamos ver se ele recebeu de fato o 100. Recebeu, 2 receberam 100. Então, vamos ver quem foi o outro. O aluno 8 recebeu 100. Tá? Então, com isso a gente tem o quê? Que eu sei exatamente quem foi que recebeu qual nota. Tá? Então, aí a gente tem plena capacidade de saber quantas vezes cada nota apareceu, né, para cada um dos alunos que foram digitados.
tá? E quem é que controla isso? Somente esse cara aqui, somente esse vetor aqui é quem vai controlar isso. A gente está usando o que como índice? Na verdade, a gente está usando o que como índice do vetor? A gente está usando a própria nota que é digitada pelo usuário. Mas para isso ser garantido, a questão deu várias restrições para que essa nota pudesse ser. Por exemplo, a nota só pode ser inteira, né? Não pode ser nota ponto flutuante. Então, por exemplo, eu não poderia dar 20,5, aí não funcionaria. Por quê? Porque o vetor ele não aceita como índice números reais, ele só aceita o quê? Números inteiros, tá? Então, questão bem bacana, bem completa. Não vai ter o vídeo, aí vocês usam o vídeo para